Olá pessoal, meu forte abraço a todos vocês pessoal, mais uma vez com o vídeo uma pitadinha de informação a respeito do Egito, em comparação com a Bíblia. Pessoal, essa figura que vocês estão vendo aí, dessa imagem, é a imagem do deus Osíris, que os faraós, pessoal, eles adotavam essa imagem como Deus para eles, e eles adoravam essa divindade. E essa divindade, como vocês estão vendo aí, tinha uma coroa, né, que apontava até os céus. Então Osíris tinha essa ideia de uma coroa, né, comprida na cabeça. E os faraós, pessoal, eles usavam essa coroa também na terra do Egito, simbolizando, né, significando que eles também eram Deus aqui na terra, Deus aqui na terra. Então o povo respeitava os faraós lá da época como se fosse Deus aqui na terra. Por isso que eu venho comparando algumas passagens do Egito com a Bíblia, porque a Bíblia também tem essa ideia, né, dos representantes de Deus aqui na Terra. Então essa ideia de representante de Deus aqui na Terra vem passando, pessoal, de geração a geração também. E onde surgiu essa ideia dos representantes de Deus aqui na Terra? Veja bem, que eu venho fazendo as comparações aqui para vocês verem. Então aí vocês estão vendo quem? O deus Osíris usando o quê? Uma coroa comprida. E essas adaptações, pessoal, que eu venho falando para vocês, vão sendo feitas, né, para a Bíblia. Os redatores da Bíblia vão fazendo essas adaptações, pessoal. E até nos dias atuais, pessoal, tem aí religião que utiliza essa adaptação, pessoal. Tem religião que utiliza. Veja aí, pessoal, a imagem do deus Osíris, né, com a coroa dele, e na coroa também tem um desenho de uma serpente. A serpente também, né, como eu disse em um vídeo anterior aí, que simbolizava também, né, a inteligência também, a sabedoria também. Então tem a coroa aí na cabeça do deus, né, da imagem, né, que é o deus Osíris, e na coroa tem a figura, né, da serpente, que simbolizava, igual eu falei para vocês, a inteligência também, a sabedoria. É por isso que os redatores da Bíblia, pessoal, vão narrando a Bíblia, menosprezando a serpente que era um símbolo ali do Egito, pessoal. Então eles vão fazendo isso, menosprezando a crença do outro em suas narrativas que está na Bíblia. Então, pessoal, se vocês olharem bem atentamente aí, vocês vão ver que na coroa aí, ó, dá para vocês verem que tem uma serpente na coroa, pessoal. E essas adaptações que eu vou falando para vocês, né, que os redatores da Bíblia vão fazendo adaptações tanto do Egito, né, como da Babilônia, das leis ali do Egito, das leis da Babilônia, de algumas práticas religiosas tanto do Egito como da Babilônia, de alguns elementos ali que tem no Egito e tem na Babilônia que eu venho mostrando para vocês, pessoal. E essas práticas, pessoal, até hoje, nos dias atuais, né, muitas religiões aí, pessoal, estão assim, ainda praticando. Só que muitos religiosos, às vezes, né, por não estudar a religião, não estudar aquela religião que ele está seguindo ali, às vezes acaba fazendo coisas, né, que veio do Egito, práticas do Egito, práticas da Babilônia, sem entender, sem saber. Então eles começam a praticar algumas coisas, né, que foram colocadas dentro da religião deles ali, mas por quê? Não estudou a religião, não sabe de onde que veio aquele ali, só pratica, porque o líder falou que ele tem que praticar, né, ensinou para ele daquela forma lá, mas ele nunca investigou para saber se aquilo que ele está praticando ali tem procedência boa ou tem procedência ruim, né? Então ele não pesquisa, pessoal. Então por isso que eu venho mostrando para vocês, né, como que a Bíblia, os redatores da Bíblia foram fazendo o quê? Adaptações de algumas práticas do Egito, de algumas práticas da Babilônia, pessoal. Aí eu venho mostrando aí para vocês verem. Então, pessoal, o faraó também, na terra do Egito, ele significava lá para o povo, né, que ele também era o Deus aqui na terra. O Deus aqui na terra, representante de Osíris. A mesma ideia que está na Bíblia, né? Que na Bíblia tem os representantes de Deus, né? Do Deus da Bíblia aqui na Terra. Então, lá no Egito também, né? Os faraós passavam por essa ideia, que eles eram, né, o Deus aqui na Terra, representante do Deus que eles acreditavam aqui na Terra. Então, como eu venho mostrando para vocês, pessoal, essas passagens que estão inseridas dentro da Bíblia aí, foram feitas adaptações de muitas ideias, muitas práticas religiosas ali, eles vão fazendo essas adaptações, tanto é que na Bíblia vai falar de muito ouro. Eles também, pessoal,
usava o ouro como virtude, né? Virtude para eles, que era virtude, era glória, né? Então quem tinha muito ouro, tinha glória, tinha poder, e era uma representação do Deus Todo-Poderoso deles. Então por isso que as coroas era toda o quê? Banhada em ouro, era toda banhada em ouro. E a maioria das coroas deles lá, pessoal, sempre tinha um símbolo, como vocês estão vendo aí, é o símbolo da serpente, ou o olho de Horus, pessoal. Então a Bíblia foi feita o quê? Como eu venho mostrando para vocês, adaptações de práticas religiosas, de algumas leis que existiam lá no Egito e na Babilônia, pessoal. Olha aí, pessoal, o Ramsés, né, representando Osíris com essa coroa aí. Bem na frente ali, pessoal, nessa parte aí meio aqui amarronzada, tem uma serpente aí, simbolizando também, né, a sabedoria. Então eles usavam, né, essa parte da coroa aí, né, e simbolizava também, né, significar que ele como eu falei para vocês, né, eles eram os deuses aqui na terra, né? Então cada um que usava essa aí na época dele, né, se passava como Deus aqui na terra. Então eles eram o que? O representante de Deus, né, do Deus Osíris aqui na terra. Então tinha essa ideia também, que assim foi adaptada para a Bíblia. E essa prática, pessoal, se vocês forem observar, observa bem nessa coroa que ele está usando aí. Observa bem que tem líderes que até hoje, né, em religiões aí, praticam essa ideia, que veio da onde? Que veio do Egito, de usar essa túnica, essa coroa, né, melhor dizendo, essa coroa. Mas é uma coroa que representa quem? Osíris, o deus Osíris, o deus do Egito, que tem essa ponta aguda, né, apontando para o céu. Então tem crença, pessoal, que até hoje utiliza isso aí, mas da onde que veio? Como eu estou mostrando para vocês, veio da onde? Do Egito. Olha aí, pessoal, a coroa, né, toda banhada em ouro. Em cima dessa coroa, pessoal, tem uma cruz aí, como vocês estão vendo. E a cruz, pessoal, eu já tenho falado para vocês que a cruz, os egípcios também utilizavam a ideia da cruz lá no Egito. E a cruz deles lá, a maioria das vezes, como eu já mostrei para vocês em vídeo anterior aí, tinha o olho de Horus, E essa cruz, pessoal, vai ser adaptada também. Vai ser adaptada na onde? No Novo Testamento. Então eles tiram o que? O olho de Horus e faz o quê? E eles vão e pregam Jesus na cruz. Então eles fizeram o quê? Uma adaptação, tirou a cruz, né, que estava lá como um símbolo do Egito, né, que tinha o olho de Horus, muitas das vezes tinha o olho de Horus na cruz, no meio da cruz, e aí eles pegaram a cruz e tiraram o olho de Horus e colocou quem no lugar do olho de Horus? Colocou Jesus pregado na cruz, como vocês já sabem da história, né, da crucifixão de Jesus. Então, pessoal, como eu falei para vocês que tem religião que praticam, né, tem alguns elementos que veio do Egito, né, algumas práticas do Egito, veja bem, essa coroa, né, que o líder religioso está usando. E ela tem uma cruz, né, tem uma cruz nela ali. Veja bem que eu mostrei para vocês aí, nas imagens mais anteriores, nesse mesmo vídeo, que quem tinha essa ideia de uma coroa que apontava até os céus era o quê? Era os faraós da época lá, né, que eles usavam esse tipo de coroa, né, para assim então dar a ideia de representante de Osíris. Osíris, que era a divindade que o Egito, né, o povo do Egito lá acreditava, os faraós acreditavam em Osíris, né, que era a divindade deles. Então eu venho comparando para vocês verem aqui. A Bíblia, né, foi adaptada de muitas práticas do Egito, muitas práticas ali da Babilônia. E até hoje, né, muitos líderes, como eu mostrei aí para vocês, estou mostrando para vocês, praticam até hoje, pessoal. Nada contra a religião de ninguém, tá, pessoal? Só estou fazendo o meu trabalho aqui de expandir um pouco de informação, tá bom? Olha aí, pessoal, a coroa novamente aparecendo agora com a figura que vocês conhecem bem. A figura, né, do servo sofredor, com um olhar triste, uma coroa, não uma coroa de ouro, né, como eu mostrei para vocês aí, uma coroa belíssima de ouro, mas uma coroa de espinho, com o seu rosto triste. Aí, pessoal, é uma forma de comover as pessoas na história de Jesus, e não assim prestando atenção nas narrativas, porque as narrativas de Jesus, se você olhar bem, também foi feito que adaptações de muitas práticas. E aqui ele está fazendo um contraste aí, pessoal, com as histórias lá do passado, né? Que ele é o servo sofredor,
que morreu pelo pecado da população, pelos pecados da população. Então, essa forma de dramatizar a história é uma forma de comover as pessoas, e assim comovendo as pessoas, levando as pessoas a acreditar em sua história. E muitas das vezes essas pessoas acreditam na história de Jesus, mas não leem a Bíblia e não prestam atenção nas narrativas que está inserido Jesus, né, que foi crucificado. Então, pessoal, você vê que por trás da narrativa de Jesus sempre vai ter os redatores, né, os narradores, que vão narrar a história de Jesus. Para assim, então, pessoal, beneficiar um pouco Roma. E quando a gente estuda a história de Jesus, você vai ver que Jesus sempre está ficando para o lado dos romanos e indo, muitas das vezes, contra os judeus. Então você vai ver que quando você presta atenção nas narrativas, as narrativas também vai tendo muitas contradições. A Bíblia vai dizer que Jesus foi crucificado na sexta-feira. Ora,